Salve Maria! Neste dia 20 de agosto de 2026, eu vou ler do capítulo 9 ao 12 do livro do Eclesiástico. Atitude com respeito às mulheres. Não tenhas ciúme da mulher que repousa no teu seio, para que ela não empregue contra ti a malícia que lhe houveres ensinado. Não entregues tua alma ao domínio de tua mulher, para que ela não usurpe tua autoridade e fiques humilhado. Não lances os olhos para uma mulher leviana, para que não caias em suas ciladas. Não frequentes assiduamente uma dançarina e não lhes dê atenção, para que não pereças por causa de seus encantos. Não detenhas o olhar sobre uma jovem, para que a sua beleza não venha causar tua ruína. Nunca te entregues às prostitutas, para que não te percas com teus haveres. Não lances os olhos daqui e dali pelas ruas da cidade. Não vagueis pelos caminhos. Desvia os olhos da mulher elegante. Não fites com insistência uma beleza desconhecida. Muitos pereceram por causa da beleza feminina, e por causa dela inflama-se o fogo do desejo. Toda mulher que se entrega à devassidão é como o esterco que se pisa na estrada. Muitos, por haver admirado uma beleza desconhecida, foram condenados, pois a conversa dela queima como fogo. Nunca te sentes ao lado de uma estrangeira. Não te ponhas à mesa com ela. Não a provoques a beber vinho, para que não aconteça do teu coração por ela se apaixone, e pelo preço de teu sangue caias na perdição. Amigo de longas datas. Não abandones um velho amigo, pois o novo não o valerá. Vinho novo, amigo novo, e quando envelhece, que o beberás com gosto. Relações sociais. Não invejes a glória nem as riquezas do pecador, pois não sabes qual será a sua ruína. Não sintas prazer com a violência dos injustos. Sabe que o ímpio desagrada a Deus até na habitação dos mortos. Afasta-te do homem que tem o poder de matar, e assim não saberás o que é temer a morte. Mas, se dele se aproximares, cuida em não cometer nenhuma falta, para não acontecer que ele tire a tua vida. Sabe que a morte está próxima, porque andas em meio de armadilhas, e no meio das armas de inimigos encolerizados. Tanto quanto possível, desconfia de quem de ti se aproxima, e aconselha-te com os sábios e os prudentes. Que os teus convivas sejam virtuosos. Põe tua glória no temor de Deus. Que o pensamento de Deus ocupe o teu espírito, e os preceitos do Altíssimo sejam a tua conversa. É pela obra das suas mãos que o artista conquista a estima, e um príncipe do povo pela sabedoria de seu discurso, e os anciãos pela prudência de suas palavras. Um grande falador é coisa terrível na cidade. O homem de conversas imprudentes torna-se odioso. Sabedoria das autoridades. Um governador sábio julga o seu povo. O governador de um homem sensato será estável. Tal o juízo do povo, tais os seus ministros. Tal o governador da cidade, tais os seus habitantes. Um rei privado de juízo perde o seu povo. As cidades povoam-se pelo bom senso dos que governam. O domínio sobre um país está nas mãos de Deus. Ele lhe suscitará no tempo oportuno um governador útil. A prosperidade do homem está nas mãos de Deus. É ele que põe na fronte do escriba um sinal de honra. Valor do homem. Não te recordes de nenhuma injustiça causada pelo próximo. Nada faças por um procedimento injusto. O orgulho é abominável a Deus e aos homens, e toda iniquidade das nações provoca horror. Um reino passa de um povo a outro por causa das injustiças, dos ultrajes e das fraudes diversas. Não há mais criminoso do que a avareza, de que se orgulha o que é terra e cinza? Nada há mais iníquo do que o amor ao dinheiro. Aquele que o ama chega até a vender a sua alma. Vivo ainda, despojou-se de suas próprias entranhas. A duração de todo poder é breve. Uma doença prolongada cansa o médico atalha um breve mal-estar. Assim, um que hoje é rei, amanhã morrerá. Quando o homem está morto, tem por herança serpentes, bichos e vermes. O início do orgulho no homem é renegar a Deus, pois seu coração se afasta daquele que o criou.
porque o princípio de todo pecado é o orgulho. Aquele que nele se compraz será coberto de maldições, e acabará sendo por elas derrubado. Eis porque o Senhor desonrou a assembléia dos maus, e os destruiu para sempre. Deus derrubou os tronos dos chefes orgulhosos, e em lugar deles fez sentar homens pacíficos. Deus fez secar as raízes das nações arrogantes, e implantou os humildes entre as mesmas nações. O Senhor destruiu as terras das nações, e as arruinou até os alicerces. Destruiu muitas delas e exterminou-as. Apagou a sua lembrança de sobre a terra. Deus apaga a memória dos orgulhosos, enquanto faz perdurar a dos humildes de coração. O orgulho não foi criado para os homens, nem a cólera para o sexo feminino. A raça do homem que teme a Deus será honrada. Será desonrado aquele que desprezar os preceitos do Senhor. Entre os seus irmãos, a homenagem é feita para aqueles que os governa. Aqueles que temem a Deus serão honrados na presença do Senhor. Rico, nobre ou pobre, sua glória é o temor do Senhor. Não desprezes o homem justo, ainda que pobre. Não enalteças um pecador, ainda que rico. O grande, o justo e o poderoso recebem homenagens, mas ninguém é maior do que aquele que teme a Deus. Homens livres serão os súditos de um escravo sensato. Repreendido, o homem prudente e bem educado não murmura, e o ignorante não será honrado. Não te orgulhes do trabalho que fazes. Não sejas indolente no tempo das adversidades. Mais vale o trabalho e a abundância do que o jactancioso que não tem pão. Meu filho, conserva a tua alma na doçura e dá-lhe a honra que merece. Aquele que peca contra si mesmo, que o justificará? Quem devolverá a honra a quem desonrou a sua vida? Um pobre é honrado pelo seu conhecimento e temor a Deus. Há quem é por causa de suas riquezas. Mas quanta glória teria se fosse rico aquele que é honrado, mesmo sendo pobre. Mas o que se gloria de sua riqueza acautela-se para não se tornar pobre. Juízos temerários e juízo divino. A sabedoria do humilde levantará a sua cabeça e o fará sentar-se no meio dos grandes. Não avalies um homem pela sua aparência, não desprezes um homem pelo seu aspecto. Pequena é a abelha entre os seres alados, o que produz, entretanto, é o que há de mais doce. Não te glories nunca de tuas vestes, não te engrandeças no dia em que fores homenageado, pois só as obras do Altíssimo são admiráveis, dignas de glória, misteriosas e invisíveis. Muitos príncipes ocuparam o trono, e alguém em quem não se pensava usou o diadema. Muitos poderosos foram grandemente oprimidos, e homens ilustres foram entregues às mãos de outrem. Não censures ninguém antes de estares bem informado, e quando te tiveres informado, repreende com equidade. Nada respondas antes de ter ouvido. Não interrompas ninguém no meio de seu discurso. Não indagues das coisas que não te dizem respeito. Não te assentes com os maus para julgar. Meu filho, não empreendas coisas em demasia, porque se adquires riqueza, não ficarás isento de culpa. Se empreenderes muitos negócios, não poderás abrangê-los. Se te antecipares, não te sairás bem deles. Há ímpio que trabalha, se apressa e se queixa, porém só se torna menos rico. Há homem esgotado e em grande necessidade de alívio, pobre de energia e rico em necessidades, que o olhar de Deus considera com benevolência, e ele o tira do desalento para lhe dar ânimo. Muitos, ao verem isso, ficam surpreendidos e dão glória a Deus. Bens e males, vida e morte, pobreza e riqueza vêm de Deus. Em Deus se encontra a sabedoria, o conhecimento e a ciência da lei. Nele residem a caridade e as boas obras. O erro e as trevas foram criadas com os pecadores. Aqueles que se comprazem no mal envelhecerão no mal. O dom de Deus permanece nos justos, e seu aproveitamento assegura um triunfo eterno. Há homem que enriquece vivendo com economia, e a única recompensa que dela usufrui é a de poder dizer: achei o repouso, vou agora desfrutar meus haveres sozinho. E ele não considera que o tempo passa, que vem a morte, e que ao morrer, tudo deixará para os outros. Permanece firme em tua aliança com Deus, que isto seja sempre o assunto de tuas conversas, e envelhece praticando os mandamentos. Não prestes atenção ao que fazem os pecadores,
Põe tua confiança em Deus e limita-te ao que fazes. É, com efeito, coisa fácil aos olhos de Deus enriquecer repentinamente o pobre. A bênção divina não se faz esperar para recompensar o justo. Em pouco tempo ele o faz crescer e dar fruto. Não digas, de que preciso eu? Que tenho a esperar doravante? Não digas tampouco, eu me basto a mim mesmo. Que mal posso temer para o futuro? No dia feliz, não percas a recordação dos males, nem a recordação do bem no dia infeliz. Pois no dia da morte é fácil para Deus dar a cada um conforme o seu comportamento. A dor de um instante faz esquecer os maiores prazeres. Com a morte do homem, todos os seus atos serão desvendados. Não louves a homem algum antes de sua morte, pois é em seus filhos que se reconhece um homem. Cautela com estranhos. Não tragas um homem qualquer à tua casa, pois numerosas são as armadilhas que enganam. Assim como sai um hálito fétido de um estômago estragado, assim como a perdiz atrai para a armadilha e o cabrito para os laços, assim é o coração dos soberbos e daquele que está espreita para ver a ruína do próximo. Transformando o bem em mal, ele arma ciladas e põe nódoas nas coisas mais puras. Uma centelha basta para acender uma grande fogueira. Um só rebanho é causa de múltiplos morticínios, e o pecador procura traiçoeiramente derramar sangue. Acautela-te contra o corruptor que trama a iniquidade, para não acontecer que ele faça de ti um eterno objeto de mofa. Dás entrada em tua casa ao estrangeiro. Ele a isso suscitará uma discórdia que te derrubará, e te tornará inimigo das pessoas de tua própria casa. Fazer o bem. Se fizeres o bem, sabe a quem o fazes, e receberás gratidão pelos teus benefícios. Faze o bem para o justo, e disso terás grande recompensa, se não dele, pelo menos do Senhor. Pois não há bem para quem se preserva no mal, e não dá esmolas. Porque o Altíssimo tem horror dos pecadores, e usa de misericórdia com os que se arrependem. Dá ao homem bom, não ampares o pecador, pois Deus dará ao mal e ao pecador o que merecem. Ele os guarda para o dia em que os castigará. Dá àquele que é bom, e não auxilies o pecador. Faze o bem ao homem humilde, e nada des ao ímpio. Impede que se lhe dê pão, para que não suceda que se torne mais poderoso do que tu. Pois acharás um duplo mal em todo o bem que lhe fizeres. Porque o próprio Altíssimo abomina os pecadores, e exerce vingança sobre os ímpios. Guarda-se dos inimigos. O amigo não conhece durante a prosperidade, e o inimigo não se pode esconder na adversidade. Quando um homem é feliz, seus inimigos estão tristes. É na desgraça que se reconhece um amigo. Não confies nunca em teu inimigo, pois a malícia dele é como a ferrugem que sempre volta no bronze. Ainda mesmo que se humilhe e ande todo submisso, sê vigilante e previne-te contra ele. Não o estabeleças junto de ti, nem ele se assente à tua direita, para não suceder que ele queira tomar o teu lugar e ocupar o teu assento. E que, reconhecendo, enfim, a veracidade das minhas palavras, te sintas feridos pelos meus avisos. Quem terá pena de um encantador mordido por uma cobra? E de todos os que se aproximam das feras? Assim acontece com aquele que priva com o malvado, e que acha envolvido com os pecados dele. Ficará uma hora contigo, mas se vieres a fraquejar, não mais poderá conter-se. O inimigo tem a doçura nos lábios, enquanto no coração arma laços para te lançar na cova. O inimigo tem lágrimas nos olhos, mas, se tiver oportunidade, será insaciável de teu sangue. Se a desgraça te ferir, hás de achá-lo em primeiro lugar. Ele tem lágrimas nos olhos, mas, fingindo socorrer-te, ele te dará uma rasteira. Abanará a cabeça e baterá palmas, e mudando de semblante, não cessará de cochichar. Palavra do Senhor, graças a Deus.